Vai. Opa, boa noite. Boa noite. Cálculos técnicos. Queria regar na plantinha. Aí sim. Ele conquistou o direito de sentar. Boa noite, pessoal. Eu vou dar uma esperadinha, 5 minutinhos, ver se vai chegar mais alguém pra gente começar, tá? Ok.
Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Alice. E eu vou ministrar a disciplina de cálculo técnico para vocês, tá? Que a gente vai começar na aula de hoje e vamos ter 10 aulas ao todo, tá? Durante a disciplina. Tá? Hoje a ideia, a gente ainda não vai ter o conteúdo, tá? Vai ser uma aula bem tranquila, uma aula introdutória. Eu sempre gosto de fazer isso, porque eu gosto de conhecer um pouco a turma, o nível dela em relação ao conteúdo, tá? E também explicar para vocês como que eu vou ministrar a disciplina, como que vai ser a avaliação, como que é a questão do horário, de frequência, enfim, tá? Então, essa primeira aula, além de ser uma aula bem mais curta, tá? É uma aula introdutória onde a gente não vai ter o conteúdo efetivamente. Tá? Então, eu começo me apresentando para vocês, tá? A minha formação, eu tenho 26 anos, tá? Eu tenho 2 cursos técnicos no IFE, um técnico em eletrotécnica e um técnico em automação industrial, tá? Eu me formei em engenharia de automação na FURG, tá? E estou fazendo mestrado atualmente lá em engenharia de computação, tá? A minha formação, ela foge um pouco da área de vocês, do curso que vocês vão estar fazendo, mas a disciplina de cálculo técnico, ela é uma disciplina básica para nivelar a turma em relação ao que vocês vão ver no decorrer do curso. Então, isso acaba me permitindo estar ministrando essa disciplina para vocês. Tá? Eu deixo aqui, tá, o meu contato, se alguém quiser utilizar, mas vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Não tem problema. Meu número tá lá no grupo, então, para justificar uma ausência, às vezes eu sei que acabam tendo que ficar no serviço, e aí me avisa, tá, professora, não vou poder ir porque eu vou ficar no serviço, que aí eu justifico a falta, só para a gente não ter problema em relação à presença, tá? Então, só manda um WhatsApp explicando que não vai ir, que aí eu acabo justificando. Podem usar o WhatsApp também para tirar dúvidas, tá? Só peço que em horários normais, tá? Porque eu acabo, às vezes, recebendo mensagem por 3, 4 da manhã e o celular não para de apitar. Então, em horários normais, vocês podem estar mandando, tirando dúvidas quanto aos exercícios. Vocês vão ver que eu vou deixar alguns exercícios. E aí, tiveram dúvida, pode entrar em contato sem problema nenhum, tá? Que eu respondo por áudio, eu tento ajudar da maneira que dá, tá? Mas a ideia da disciplina, vocês vão ver que ela é bem tranquila em relação ao conteúdo, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma avaliação, uma prova, que no método online eu nem chamo de prova, eu digo que é um trabalho, porque vocês vão poder consultar um material, vão poder consultar a lista de exercícios, enfim, tá? Que vai valer 10, e aí, se porventura não atingir a média, a gente faz alguma recuperação. Mas qual é a ideia em si da disciplina? É apresentar diversos conceitos básicos da matemática. Tá? Por que isso? Vocês vêm dos mais diversos ensinos médio. Alguns podem ter terminado há pouco, outros terminaram muito, outros tiveram ensino médio bom, outros tiveram ensino médio ruim, uns terminaram pelo Enem.
E aí vocês chegam aqui num curso técnico em que vai exigir de vocês uma base. E que às vezes essa base vocês acabam por não ter. Eu ministrei agora, encerrei na sexta-feira a disciplina de análise de circuitos para eletro, onde muitos relataram essa falta de base. Tiveram muita dificuldade, principalmente com a utilização da calculadora. Então, foi bem complicado ministrar a disciplina para eles sem essa base, porque eletro não tem essa disciplina introdutória. Já a mecânica, ela tem. Então, a gente vai ver vários conceitos, começando amanhã com questão de sistema métrico, tá? Conversão de unidades, de área, de comprimento, de volume, de litro, coisa que às vezes a gente acha que não é tão importante, mas quando a gente chega em meio a outros cálculos, a gente vê que faz a diferença, tá? Questão de proporção, de razão, escalas termométricas que vocês vão utilizar, a conversão de escala de temperatura, tá? A base toda do conteúdo, ela tá naquela apostila que o Rafael mandou lá no grupo. Eu acho que todos vocês têm acesso ao grupo e devem ter recebido essa apostila, se não me engano, ele mandou lá. Nós não vamos ver todos aqueles tópicos, porque não dá tempo de ver em 10 aulas tudo aquilo, tá? Mas a gente vai conseguir ver cerca de 8 tópicos daqueles, que eu julgo serem os mais necessários para vocês no decorrer do curso. Tá? Eu trago sempre o cronograma inicial, tá? Isso aqui talvez acabe alterando por algum motivo, mas a princípio é essa a ideia. Em uma dessas aulas aqui, eu vou encaixar ainda a questão das escalas, tá? Eu estou vendo qual vai ser a aula possível de fazer isso. Então, hoje a gente tem essa apresentação da disciplina, daqui a pouco eu vou pedir que vocês falem um pouquinho, tá? Amanhã a gente vê a questão de sistema métrico e na quarta-feira a gente vê a questão de fração. E aí encerrou a semana, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas quinta e sexta é feriado na escola, tá? Então vocês não vão ter aula, tá? Então essa semana é curta, segunda, terça e quarta, só, tá? Quinta não tem aula também. Quinta não tem aula também, vai ser quinta e sexta, vai ser feriado. Quinta e sexta-feira, okay. Então essa semana... Pode falar. Só uma pergunta que eu não peguei lá no início. Até que dia vai a tua disciplina? A disciplina, ela vai até o dia 13. Até o dia 13, uma terça-feira. Tá? São 10 aulas, tá? Então, segunda, terça e quarta, aí a gente começa a outra semana. E na terça-feira, que é o último dia, que a gente vai ter a nossa avaliação, tá? A avaliação ela vai ser durante a aula, tá? Eu não sei quantas disciplinas vocês já tiveram e se os professores fizerem assim, mas eu prefiro fazer a avaliação na aula, tá? Porque às vezes tem alguma dúvida quanto a alguma questão, e aí eu tô ali online para esclarecer para vocês, tá? Então eu prefiro fazer durante a aula, e aí vocês vão ter o período das 7 às 9 para resolver, tá? Geralmente o pessoal consegue resolver bem antes disso, tá? Mas por que eu passo isso para vocês? Porque eu sei que vocês, não sei o caso da turma, depois eu vou pedir para falar, mas às vezes trabalha por turno, fica mais tarde, então vocês já sabem que a avaliação ela ocorre no dia 13, uma terça-feira, tá? É isso mesmo, 13 é terça.
E aí, se alguém, porventura, tiver algum compromisso nesse dia, já tem um tempo para se organizar e para me chamar, para a gente conversar e ver como que a gente vai resolver para fazer a avaliação, tá? A ideia não é prejudicar vocês, tá? Em relação a perder a avaliação ou coisa do tipo. Eu quero ajudar vocês e quando encerrar a disciplina, a gente encerrar mesmo, sem pendência, sem nada, para resolver. Então, a gente sempre se acerta entre a gente durante a disciplina mesmo, tá? Como é que vai funcionar as aulas, tá? Eu vi aqui que a maioria entrou bem no horário, tá? Eu não sei como que funciona a questão do horário de vocês, mas eu sempre vou dar essa tolerância de 5 minutos, tá? Para começar a aula, que às vezes o pessoal chega, eu tô vendo até que eu acho que tem um colega que está no ônibus ainda, nem chegou em casa, tá? Então, eu sempre dou uma tolerância de 5, 6 minutinhos para o pessoal tá chegando, tá? Mas a sala sempre vai estar aberta, cerca de 5 para 7, eu já abro para vocês irem entrando. Eu vou dar o conteúdo, tá? Eu vou ministrar o assunto daquela aula e aí vou deixar alguns exercícios para vocês começarem a fazer na aula, geralmente dá tempo de resolver na aula mesmo, tá? E aí já podem ir tirando dúvidas. Então, eu dou o conteúdo, dou alguns exercícios, 3, 4 exercícios sobre aquele tópico, e aí vocês já vão resolvendo, já praticam o conteúdo dado no mesmo dia, tá? Já podem tirar as dúvidas, e aí na outra aula a gente avança para outro conteúdo. Então, todas as aulas a gente vai ter resolução de exercícios referente ao conteúdo que foi ministrado naquele dia. Tá? Por que eu faço isso? Porque essa disciplina ela é uma disciplina basicamente de resolução de problemas, de equações, de sistemas. E aí, às vezes, eu só ficar falando a teoria não faz com que vocês aprendam o conteúdo tão bem quanto vocês realmente resolverem. Então, eu vou sempre resolver alguns exemplos primeiro com vocês, para vocês terem a base, e depois deixo alguns para vocês resolverem sozinhos e tirarem as dúvidas que porventura surgirem. Então, todas as aulas vão funcionar nesse esquema de dei o conteúdo, tem exercícios. Posso até, inclusive, se vocês quiserem, tá? Ao invés de fazer a prova valendo 10, tá? A gente avaliar esses exercícios, vocês me mandarem no final de cada aula, ou a gente marcar um dia para vocês entregarem todos, e eu fazer isso valendo 3 pontos, por exemplo. E aí eu reduzi a nota da avaliação para 7, tá? Isso é uma coisa que vocês podem decidir agora, se querem ou não, tá? Por que eu não forço isso? Porque às vezes o pessoal diz, mas eu não tenho tempo de resolver, e aí eu não vou resolver o exercício, vou perder a nota. Então, eu não sei o que vocês preferem. Preferem que esses exercícios que vocês vão fazer nas aulas seja avaliado, ou preferem só a avaliação final valendo 10? Para mim, qualquer uma das duas. Boa noite. Mas... Para mim também. Para mim também. Boa noite. professor. Para mim também, professor. Bom, eu prefiro, tá, avaliar os exercícios, porque o que acontece? Vocês me mandam, eu vou corrigir, eu vou conseguir
detectar melhor onde está o erro de vocês, já que a gente não tem um encontro presencial para eu estar olhando vocês efetivamente, né, os cálculos. Essa é uma maneira de eu conseguir detectar melhor onde está o erro de cada um, ou onde está a dúvida de cada um. Tá? Mas, como eu disse, eu não gosto de impor isso por uma questão de tempo. Talvez não dê para resolver tudo na aula e aí fica pendente, né? E aí, de repente, não conseguem tempo para resolver. Por isso que eu não gosto de impor isso. Mas acredito que seja melhor até uma maneira de obrigar vocês a fazerem, porque vocês vão ver que a resolução desses exercícios ela é similar ao que eu vou cobrar na avaliação final. Então, resolver esses exercícios, entender isso, vai ajudar vocês na prova, né? Vai ajudar vocês a resolver a prova. Então, se por vocês não tem problema, a gente pode combinar assim, eu faço esses exercícios valendo 3 pontos e faço a avaliação valendo 7. E aí a gente combina que vocês têm até o domingo anterior, que é dia 11, para entregar todos os exercícios, mas podem ir entregando conforme vão fazendo, né? Conforme vai acabando a aula. Tá? E aí a gente altera essa questão da avaliação. Tá? Agora eu vou abrir a chamada aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês são 14, pelo que consta na chamada, tem 11 na aula. Tá, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou fazendo a chamada, eu vou pedir só que vocês não precisam se apresentar, mas em relação ao que se atua na área de mecânica, né? Eu vou pedir que digam isso só para eu ter uma ideia. E uma coisa antes de fazer isso, não sei se todos têm, mas vai ser muito importante esse carinha aqui na nossa disciplina, calculadora científica, não só nessa disciplina, mas no decorrer do curso. Tá? Tem calculadora virtual aí no Google que quebra o galho, mas às vezes não é tão eficaz de estar resolvendo quanto com a calculadora, tá? Então, peço quem, se puder, tá adquirindo a calculadora, quem ainda não tem, tá? A minha é lá dos camelô mesmo, funciona bem há bastante tempo, tá? Em relação ao que eu vou fazer agora, só falem, então, se trabalham na área e como foi, como é a base de vocês, como foi, se foi uma base boa, se acham que não teriam problema, ou se são conteúdos, né, que para vocês foram vistos de qualquer jeito, ou não foram vistos, né? Às vezes o pessoal termina pelo Enem também, o ensino médio, só para eu ter uma noção do nível que vocês estão, para ver o material que eu vou estar preparando, tá? Vou pela ordem da chamada aqui, assim eu já vou dando a presença. Primeiro é o Cristiano. Boa noite. Boa noite. Bom, me chamo Cristiano, sou mecânico, atuo na área, trabalho na Tergrasa, sou mecânico da Tergrasa. E eu creio que eu vou ter dificuldades, sim, não, como todo ensino público que infelizmente o Brasil tem, é muito ruim, né? E eu creio que eu, em certas coisas, vou ter dificuldade, com certeza, até mesmo porque parei algum tempo de estudar e tal, aquela coisa toda.
Mas eu vou correr atrás, né? Vamos ver. Fiquem tranquilos que eu vou tentar fazer as aulas bem dinâmicas, no sentido de eu dei o conteúdo, eu vou estar fazendo exemplo junto com vocês para mostrar como faz. Eu não vou soltar o conteúdo e dizer para vocês se virarem, tá? Vocês vão ver que eu vou fazer bastante exercício com vocês durante as aulas para tentar auxiliar nesse processo, tá? Edson tá com a câmera desligada, não sei se está escutando. Opa, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Sou Edson, eu não trabalho na mecânica ainda, mas estou fazendo o curso para poder me aperfeiçoar o conhecimento e poder algum dia entrar na função. Eu não consigo te ver, acho que tu não tem câmera, né? Isso. Não, a câmera tá para chegar a câmera. Acho que isso já foi passado para vocês, né? Sim, que é um sim. pedido da escola. Edson, e o teu ensino médio, a tua base, como é que foi? Foi bom. Eu fiz na escola pública, nada de particular, e não foi tão ruim o ensinamento. É que foi pulando de colégio em colégio, mas o ensinamento do fundamental foi mais ou menos, mas do médio foi bom, dos colégios. Uhum. Elson. Eu trabalho na área já há um bom tempo. E a respeito da minha escolaridade, se eu vou pelear muito com cálculo, vou, porque eu não tenho base nenhuma. Tenho segundo grau, mas tenho segundo grau de supletivo pago, que paguei só para ter o canudo para poder, entende? Sim. Então, eu tenho uma base bem fraca de matemática. Então, acho que a disciplina vai ser bem proveitosa para ti nesse sentido, até para o restante do curso, né? Que às vezes a gente utiliza coisas que aqui vocês vão ver, parece até bobagem, vai ensinar a questão de potenciação, de coisa, mas quando a gente vai para cálculos, efetivamente, vocês vão fazer bastante no decorrer do curso de mecânica, vocês vão ter que usar isso, e aí, às vezes, o pessoal acaba errando pela falta de base, não porque não sabe o conteúdo de mecânica em si. Isso aconteceu muito na disciplina de análise de circuitos. O pessoal sabia fazer associação de resistor, sabia fazer associação de capacitor, mas não sabia a base, que era resolver fração. Então, eles não erravam o conteúdo do curso, eles erravam a base lá de matemática, né? Justamente. Essa coisa bem básica, assim mesmo, tipo fração, potenciação, isso é uma coisa que no meu ponto de vista, eu sei que é uma coisa bem fácil, só que eu não me lembro mais. Sim. Sabe? Além de ter sido há muito tempo, foi uma base bem ruim. E eles, inclusive, pediram para eu passar para a direção para incluir essa disciplina em eletro, porque eles estão penando bastante, assim, sem ter vamos dizer assim, esse review da base, né? Relembrar aquela base que vai ser importante. E uma coisa também é o uso da calculadora. Saber utilizar ela facilita muito, 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 muito. E isso é bem importante. Sim, não faço a mínima ideia de como usar uma calculadora científica. A gente vai vendo ao longo do curso da disciplina, e eu vou tentando dar uns macetes para vocês, para facilitar aí a vida de vocês. Euler? Boa noite. Eu tenho 8 anos na área. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tenho 8 anos na área e acredito que não vai ter dificuldade. Porque eu já tinha iniciado, eu já tinha feito essa matéria outra vez e acabei parando o curso, agora que eu voltei.
Sim, tu tá retomando o curso. Então não faz tanto tempo assim que tu viu, né? Não, foi na outra turma, na verdade. Tá, então tá. Então, tranquilo. Peço que aí tenha paciência, né? Se ficar muito repetitivo para ti, mas eu preciso dar uma nivelada na turma e ter como base aqueles que não viram, né? Sim, não tem problema. Gabriel. José Fernando. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estou com dificuldade para abrir minha câmera hoje. Não tem assim, problema. eu não trabalho na área da mecânica. Eu sou operador de máquina. Na verdade, entrei nesse curso aí meio que de paraquedas, assim, estou tentando dar uma explorada um pouquinho mais nos meus conhecimentos. E assim, meu ensino médio foi meio precário também, assim, treinei supletivo. Não tenho muito conhecimento em calculadora técnica, assim. E também foi o mesmo esquema do Elcio. Terminei porque eu precisava do canudo. Então foi um ensino médio pago mesmo, assim, supletivo, porque eu precisava de um histórico escolar para desenvolver mais o meu grupo de trabalho, né? Sim, cara, eu vejo os professores dão aula ali, muito nova. Desculpa, é que o colega entrou com o áudio ativado. Tranquilo. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, Boa noite. que eu tenho um dia sim, um dia não, eu trabalho. Daí hoje eu chego um pouco atrasado. Eu tenho uma declaração da empresa, vou mostrar, eu tenho que levar até para GP Machado, declarando que meu horário de serviço e tal. Só para lhe confirmar que eu cheguei agora há pouco e tal. Tá bem? Não, agora isso é uma coisa importante. Uhum. Até esqueci de perguntar para aqueles que já falaram como funciona. Quem, quando forem falar, já me passem isso, se porventura pode trocar de turno ou questão de horário, para eu poder tá justificando as faltas de vocês. Sim. Então, eu já sei que o teu caso, eu sempre gosto de anotar. O teu é um dia sim e um não? Eu trabalho 12 para 16, então um dia eu trabalho, outro eu folgo. Então, como eu solto às 19, eu vou chegar por aí, 19h30, ou 20 e poucas. Mas tu consegue, só vai Não, um dia eu sim e vou um dia não. participar. Um dia eu vou chegar atrasado, o outro eu vou estar tranquilo no horário em si. Tá, Eu tranquilo. tenho que levar até a declaração para a GP lá, para eles confirmar com os professores, eles pediram e tá em casa, eu não levei ainda. Não, mas faz assim, se tu puder, depois só tira uma foto. Uma foto. E manda para mim no privado, que aí eu já coloco junto com a tua justificativa. E aí, para nossa disciplina, já fica resolvido. Ok, muito obrigado. Tá, aproveitando já que tá, depois eu retorno nos colegas, se tu puder falar, que nem os colegas estavam falando do serviço e da base, e aí depois eu retomo pro resto dos colegas. Eu gostaria de comentasse um pouco sobre mim, isso? Só sobre se tu trabalha na área e como foi a tua... Não, então, eu sou operador de misturas na Yara Brasil, aqui de Rio Grande. Sou na função de operador e tenho um grande interesse na área da mecânica. Em si, eu dou sempre na volta dos guri, como eu trabalho numa função de rota, que eu cuido das máquinas, quando dá algum problema eu chamo o pessoal da mecânica. E com o tempo fui me interessando. Eu tenho meus parentes, irmãos, tios que trabalham nessa área. Eu acho bem interessante. Eu gosto também, né? Só que eu não tenho prática e tal. Fazendo curso para aprender a parte teórica e encarar, ver se consigo uma oportunidade em si, até na minha empresa, que eu acho uma empresa que dá bastante oportunidade para os funcionários, colaboradores. E essa é a minha intenção. Eu almejo isso. Cresci nessa área da mecânica, então
a partir do técnico já pular para frente, uma engenharia, quem sabe, assim vai. Tá certo. E a tua base do ensino no médio? Eu tenho um ensino médio e agora eu até tô acabando um técnico de contabilidade também, que está no último semestre, pelo Getúlio Vargas. Aí tá fazendo técnico de contabilidade, não vai ter tanto problema com conta, então, mano. Mais ou menos, porque esse negócio da pandemia tá complicando um pouco também, né? Porque tem essas aulas assim à distância. Não digo no caso daqui, porque ali no Getúlio Vargas tá bem aleatório. Tem dias que a gente tem umas aulas mais puxadas aí, às vezes. Agora, semestre passado, a gente não viu muita coisa. Vou te dizer assim, ó, tá sendo mais aquela coisa de não estamos aprendendo. Eu até converso com os colegas, a gente não estamos aprendendo, na verdade. Tem um grande problema com isso. Porque a gente não tem aulas que nem a gente está tendo agora, eles enviam um trabalho para nós e a gente faz por nossa própria conta, entendeu? É meio complicado, assim. Não tem com quem tirar dúvidas e tal. Essa pandemia tá sendo complicada em alguns sentidos. Não pensem que eu gosto de dar aula online, tá? Eu prefiro a sala de aula, eu prefiro resolver os exercícios no quadro, eu prefiro tirar a dúvida de vocês pessoalmente, né? Mas a gente tem que se adaptar. Não, E até é estranho eu falar, né? Eu prefiro o corpo, porque eu me formei em engenharia de automação, eu tinha que preferir tecnologia, né? Mas sim, tem coisas que a gente precisa do contato ali para conseguir explicar melhor. Mas a gente vai se virando. O áudio no WhatsApp resolve bastante problema, dá para explicar bastante coisa. Mas aqui eu acho que é bem eficiente, ao contrário do onde eu estou fazendo contabilidade, por causa que a gente tem um compromisso de todos os dias, a gente tem a aula, tem coisa de presença, lá já não. Às vezes esses tempos eu fiquei com uns trabalhos atrasados, eu entreguei de um bom tempo depois, aí fica meio perdido. Nesse aqui a gente tem um comprometimento, tem umas regras todos os dias, a gente tem as aulas, tira as dúvidas. Eu cobro presença no sentido de eu entrego o relatório de presença, mas, claro, quem está trabalhando é um caso à parte, né? Não tem muito o que fazer. Tá? Mas obrigada, Tá bem, obrigado, eu agradeço. João? Tudo bem, professora? Bem. Meu nome é João, eu não trabalho na área, eu sou operador de pá carregadeira. Tenho muito interesse pela questão de mecânica, que é uma área que eu gosto. Na questão do meu ensino médio, eu finalizei ele faz anos. Então era um ensino médio bom, só que para mim tá algumas coisinhas aos pouquinhos vindo, entendeu? Eu tenho muita dificuldade às vezes de interpretar o problema, a situação, devido ao tempo do ensino médio, né, já ter formalizado. Sim, só isso aí, professor. Clay? Ô, Clay, o teu áudio tá ligado, mas eu não tô te escutando nada. Não sei se é só eu ou se os... Agora deu. Não, agora tá funcionando, agora eu preciso desligar aqui no botão do fone. Eu sou o Clay, né? Trabalho atualmente como caldeireiro, já trabalhei como mecânico montador, e eu já entrasse no esquema das aulas. Tem dias que eu não vou conseguir assistir as aulas, que nem agora há pouco tempo, eu fiquei uma semana e meia sem assistir aula, porque eu trabalho na refinaria lá numa terceirizada, teve uma parada de manutenção de 10 dias. Nesses 10 dias eu não assisti a aula. Pode ter dias que eu fiquei até mais tarde e não vou conseguir assistir. Aí eu entro em contato contigo, te mando o dia que eu faltar. Só manda no... Sim, em seguida tem engate lá e a gente tem que ficar até depois do horário e... Como é que é? Em relação ao ensino, eu estudei escola pública, me formei e fiz do antigo CTI, abandonei, fiz eletro, no meio do curso desisti. Começou com aí eletro agora lá. Isso. Teve aula com o Loureiro? Loureiro, sim. que cara muito louco. Agora fiz 2 anos de economia, tive que desistir também por causa do serviço, não tive tempo. Agora vamos ver se encaramos esse técnico. Então... Vamos ver se concluímos. Acho que complicado. Não vai ter problema não na matemática. Então tá.
Não, mas é complicado. Mas isso é uma coisa que eu notei bastante. Eu estou há um ano dando aula na GP. Que eles entendem bastante essa situação da pessoa. Sim. Tem uma parada na empresa. Eu tive eu dei, eram 15 aulas de análise de circuitos, eu tinha um aluno que ele estava na noite. Então, ele só assistia as gravações e tirava dúvida durante o dia. Então, eu ficava dando explicações para ele durante o dia, pelo WhatsApp, para ele conseguir acompanhar, justamente para tentar fazer com que não desistam, né? Tu tentou já 2 cursos e acaba tendo que desistir. Isso acontece porque depende do serviço que tu tá, não tens tempo para. Não, e tu não pode ficar dizendo não no serviço também, né? Na Sim, fase né? que tá, não dá para precisa trabalhar. não dá para vacilar, né? Tá complicado. Mas vamos quanto a isso, não tem problema. Perdeu a aula, eu sempre coloco, em seguida que acaba a aula, eu só espero converter e já boto lá no YouTube. E aí já está disponível para assistir e pode tirar dúvida. Não tem problema, pode chamar no WhatsApp. Só o que eu falei é do horário, porque várias mensagens eu recebo com dúvida, 3 e pouco, 4 da manhã, e aí o celular toca. E até chamada eu já recebi, tipo, me ligaram às 4 da manhã. O pessoal trabalha em turno contrário e aí, sei lá, se perde e liga para tirar dúvida 4 da manhã. Então, o pessoal que trabalha na noite já tá normal, né? Só peço noite é o dia. que tirem dúvidas em horários normais, tá? Nicolas? Tranquilo. Boa noite. Eu estudei em escola pública, até metade do 2º ano. Aí, no caso, o ensino médio foi pelo EJA. Eu terminei ele pelo EJA do SESI, que também não foi nada produtivo. Terminei por terminar, porque tinha que terminar. E já trabalho há 7 anos na área da mecânica. E estou atrás do curso, querendo aprender mais e mais. Agora que eu voltei a estudar, estou me interessando bem mais do que eu era mais novo. E vamos lá para ver o que vai dar, né? Vamos lá. Maicon. Rafael. Boa noite. Eu atuo na área, não faz muito tempo, e lá no serviço exige esse curso para trocar de função. No colégio eu terminei no supletivo, e matemática é o dia a dia, não adianta. Aprende um pouco, esquece, apanha, e depois resolve. Regra de 3 resolve bastante coisa. Tá. O Enem resolve quase todo com regra de 3. O Enem mas complica todo mundo que tá sem estudar, né? Sim. Robson. Boa noite, tudo bom? O rapaz tá no ônibus. Isso aí, eu tô no ônibus. Mas não dá pra falar. Meu nome é Robson. O fundamental meu foi bom, muito bom. O médio já foi uma desgraça. Então, dei o médio completo, mas foi uma desgraça. Matemática, eu gosto muito de matemática, só que não tenho base de médio, então foi supletivo, então talvez complique um pouquinho. Trabalho na área de mecânica na Piratini, só que eu estou na área da mecânica diesel. Bem diferente, né? E é isso aí. E vamos encarar agora, vamos ver o que dá, né? Tá certo. Só de gostar de matemática já é um começo. Pior é quem não gosta. Dificulta mais ainda. Eu só tenho problema com esse horário também. Eu solto 7 horas todos os dias. Segunda a sábado, 7 horas. Tá, e tu tá no ônibus da firma ou é algum ônibus? No ônibus da firma. Ônibus da firma. Aí, Robson,
vai tentando acompanhar, mas a qualquer momento que tu entrar na sala, eu aceito, tá? Não tem problema. Não, Só 7 horas, 7 horas eu entro, 7 horas eu entro, 7 horas eu entro. Tá, não, eu vou começar sempre 7h05, como eu falei, para dar uma margem aí pro pessoal Outra chegar coisa, em eu já casa. tinha falado com o Rafael também, dia 9, a partir do dia 9 eu começo a minha CNH também. Tá. Aí vai ser de 11, noite, a aula online é de noite, né? 12, 13, não vou conseguir. Isso aí. Aí a CNH, o que é? A CNH, eles tiram um print, aí eu sou obrigado a assistir a aula. Eles ficam printando, então não é que nem aqui, né? Aqui, se eu justificar, eu consigo faltar. Lá não tem Sim. como. Tá, então a partir do dia 9? A partir do dia 9, aí seria 11 dias consecutivos, entendeu? Tá, mas 9 vai pegar a nossa disciplina Vai sexta, pegar segunda e terça terça. prova. Tá, inclusive a avaliação. Mas aí eu já anotei aqui e aí a gente conversa para ver como é que tu faz a avaliação. Eu te passo ela, tu faz em outro horário. A gente acerta. Só vai perder 3 dias da nossa disciplina. 2 de aula e 1 só de 3 dias. avaliação. Tá, mas aí a gente resolve. Isso aí. Mas aí eu tinha falado com o Rafael falou que... O Rafael falou, até peguei agora o comprovante lá da CNH para mandar pro Rafael para ver. Tá, tranquilo. Tranquilo, gente. A gente alinha. A gente se acerta, não tem problema. Ao menos vai ser online. Eu vou dizer para vocês, eu dormi na minha CNH, nas aulas teóricas da minha CNH. A minha era de manhã, às 8 da manhã, e eu não dava para querer. Rodrigo? Boa noite, professora. Boa noite. Eu trabalho na área da mecânica, mas é automotiva. Procurei, me interessei no curso para ter mais um conhecimento para entrar na área de trabalho. E a respeito do meu colégio, o fundamental foi tranquilo. Aí no segundo, o problema de trabalho, eu tive fazendo um supletivo. Mas acredito que com cálculo a gente, fazendo os exercícios, a gente consegue voltar a lembrar. Então aí. Matemática é muito relembrar, né? Voltar as coisas à tona, prática, enfim. Teve alguém que eu não chamei, que eu acho que tem gente, tipo o Rodrigo entrou com 2. Que para eu falar tem que ser pelo meu celular, entendeu? Tá, não tem problema entrar com 2, é só para eu ver aqui. O Edson também tá com 2, mas eu acho que eu chamei todo mundo. É só para ninguém ficar sem presença aqui, estando na aula. Mas acho que foi todo mundo. Tá. Então, de modo geral, eu posso dizer que acho que a disciplina vai agregar bastante para vocês. Tem bastante gente que relatou um ensino médio há bastante tempo e com um ensino meio fraco, tá? Vou tentar preparar aulas que sejam atrativas no sentido de vocês participarem, a gente resolver bastante coisa durante a aula, tirar o maior número de dúvidas possíveis, tá? Eu geralmente acabo dando aula até às 9, porque como eu gosto de fazer bastante exemplo e deixo exercício para vocês, a gente acaba usando bastante o horário, tá? Com exceção de hoje, tá? Mas de contrário, é assim que funciona, tá? Peço que baixem a apostila. Vocês não vão precisar efetivamente dela, eu mando o material, eu sempre mando o material para vocês, tá? Quando acaba a aula eu posto no grupo os slides que eu usei, mas ali tem sempre um complemento, apesar de ter algumas coisinhas meio erradas, assim, de unidade, de coisa, mas dá para se guiar bem por ali, tá?
que mais que eu tinha para falar para vocês? Quem não tem a calculadora, joga no Google calculadora científica virtual, vai aparecer uma ali que dá para utilizar, atende às necessidades, tá? Sem problema. Mas acho que vocês vão acabar vendo que tem a necessidade dessa calculadora científica, tem nos camelô ali, não é tão cara. A minha eu tenho já há bastante tempo. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, dúvida, quer falar alguma coisa de horário, quem eu já tinha chamado antes de pedir isso. A ideia da aula era essa, tá? Porque eu queria ver com que nível eu tinha que preparar o material, se eu podia pular algumas coisas, ou se eu podia, ou se eu não podia, se eu começava mais de baixo, assim. Então, vou tentar preparar um material bem básico, sem puxar muito, mas que seja o suficiente para vocês entenderem o conteúdo, tá? Acho que era isso, então, para hoje. Amanhã a gente começa, então, com o sistema métrico. A gente vai ver questão de associar algumas grandezas. Quando é vezes 10 na 3, a gente coloca que é K. Quando é vezes 10 na menos 9, a gente diz que é nano. Isso que vocês vão usar bastante no decorrer do curso, fazer essa associação dessas nomenclaturas, tá? E que a gente, por exemplo, por que é giga? O que é mega? Quando a gente fala, eu tenho 100 mega de velocidade, o que significa esse mega? Isso é vezes 10 elevado a alguma coisa. O giga também, tá? Pico, o capacitor, 220 picofaraday. É a capacitância. O que é esse pico? Significa que é vezes 10 na menos 12, então é um número bem pequeno. Esse tipo de coisa a gente começa a ver na aula de amanhã. Tá? Tenho certeza que a gente vai conseguir ver bastante coisa, vencer o conteúdo e nivelar vocês aí, deixar vocês aptos para o decorrer do curso, tá? Me coloco à disposição sempre que precisarem, é só me chamar no WhatsApp para avisar que vai faltar, para tirar alguma dúvida, enfim, tá? Estou à disposição de vocês, sem problemas, tá? E se ninguém tem mais nada para falar, a gente encerra hoje e amanhã, efetivamente, a gente coloca a mão na massa e vamos fazer bastante exercício e tocar essa disciplina, tá, pessoal? Tá, só Tá bom. retomando ali na Pode questão falar. da avaliação. Tá, então, do tipo, todos os dias tu vai deixar, sei lá, 2, 3, 5 exercícios para a gente fazer. Isso. E a gente entrega assim que possível, com um limite máximo de dia 11. Isso mesmo, exatamente. Quem quiser, por exemplo, terminou, deu tempo, fez tudo na aula naquele dia, já quiser me mandar, eu vou anotar que já entregou, porque o que eu gosto? Eu gosto de corrigir, tá? Eu corrijo efetivamente e digo para vocês, tá errado tal questão porque tu errou isso. Errou tal questão porque, entendeu? Então, eu efetivamente corrijo um por um e dou um retorno para vocês. Então, quanto antes vocês mandarem, até facilita para mim, porque eu não fico com muita coisa para corrigir de última hora. A entrega é uma foto, tá? Tirou uma foto, quem quiser resolver, tem gente que manda pelo Word, manda o arquivo, mas resolveu lá no caderno, numa folha, tira uma foto, desde que fique legível, e me manda que eu corrijo pela foto mesmo, não tem problema. Era isso que tu ia perguntar, que eu vi que tu ligou isso, era o microfone. a questão da entrega, Isso, não tem problema. Pode ser uma foto, pode ser um Word, não tem problema. Só
Se quiserem já ir mandando, é melhor, porque eu já vou dando esse retorno para vocês. Mas eu sei que às vezes não dá tempo, então tem até o dia 11 para entregar, que aí eu corrijo e dou esse retorno para vocês. Mais alguma dúvida? A minha parte, não. Pra mim, tranquilo. Então, aproveitem aí que hoje a aula é mais curta e amanhã a gente coloca a mão na massa. Tá, beleza? Beleza. Beleza. Boa noite, então, pessoal. Foi um prazer. Boa noite a todos, hein? Boa noite. E a gente se vê amanhã. Boa noite a todos Valeu. aí. Um prazer também. Aí. Boa noite, rapaziada. Valeu, até amanhã. Boa noite, galera.